Vamos lá, gente. E agora, dando continuidade ao nosso cafezinho com a história, né? Nosso nobre amigo, professor Léo Martins, vamos falar sobre os governadores gerais. Como nós vimos anteriormente, criado em 1548, na função de centralizar a administração. As capitanias hereditárias de 34 era descentral, agora um sistema central, correto? Fiscalizar a produção, o que era produzido aqui, pesca, né? Extrativismo, além da pesca que é animal, mas extrativismo vegetal, pau-brasil e outras especiarias. E também, logicamente, dar amparo às capitanias que prosperaram. Aí, mais uma vez, estou focando muito nisso. São Vicente e Pernambuco, as que prosperaram. Beleza? Então vamos lá, Léo, com os governadores gerais. Tomé de Souza é o primeiro, que vai ter a sua gestão entre 1549 e 1553. O primeiro governador-geral do Brasil, que vai edificar Salvador, a primeira capital da colônia. Salvador vai ser capital do Brasil de 1549 até 1763, quando o Marquês de Pombal transfere para o Rio de Janeiro. Outro bizu importante, olha o que o Léo está falando. Exatamente. A transferência da capital da Bahia para o Rio de Janeiro, na segunda metade do século XVIII, 1763. Uma das reformas do Marquês de Pombal. Perfeito. Então, o governo Tomé de Souza considera um governo muito bem sucedido, Marcão. Perfeito. Edificou Salvador, primeira capital, desenvolveu engenhos de açúcar, criou fortalezas, não é verdade? Então, o governo Tomé de Souza foi um governo muito bacana. Foi justamente no governo Tomé de Souza que chegaram os primeiros padres jesuítas. Perfeito. Aí começa um processo de catequização dos nativos. E um detalhe aí, o Léo comentando, os jesuítas, eu boto logo o chefe dessa expedição, tá? O padre Nóbrega, o primeiro chefe dessa missão jesuítica. Também já caiu em prova dos senhores, provas anteriores. O padre Nóbrega veio com quem? Com Tomé de Souza, muito bom. E já caiu também o primeiro bispado do Brasil, que é criado no governo Tomé de Souza, em 1551, com o bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha. Então, além da chegada dos primeiros padres jesuítas, temos a criação do primeiro bispado do Brasil. Outro bizu interessante, o primeiro bispado, né, com Dom Francisco Sardinha. Perfeito? Isso é importante. Inclusive, dizem que ele teve um problema com o filho de Duarte da Costa posteriormente. Né? Isso aí, eu já vi um diálogo sobre isso. Mas isso, gente, não é uma questão oficial. Tá? É um diálogo histórico ainda não confirmado. Não é difícil de se imaginar, né? Porque, como nós sabemos, Duarte da Costa, segundo o governador-geral, bancou bandeiras de apresamento, ele incentivava bandeiras de apresamento. Perfeito. E isso bater de frente. Batia de frente com os jesuítas que defendiam os nativos que aceitavam a conversão ao catolicismo, né? Defendiam esses nativos da escravização. Os nativos que não aceitavam sofriam, já foi questão de prova, a guerra justa. Perfeito. Tá? E um detalhe interessante, como você mesmo citou, né, o filho dele, do próprio Duarte da Costa, segundo o governador-geral, que irá ter esse problema. E, infelizmente, o que acontece? Esse diálogo entre jesuítas, que eram contra a escravização do indígena, e o colono, que era favorável, o administrador favorável também, logicamente, irá gerar problemas. Tá? E um detalhe desse problema, gente, eu voltando, o Léo fez um comentário, a gente estava até tentando criar isso, nós deixamos de falar, mas foi rápido e agora falaremos, sobre a questão do poder local, os homens bons, tá? É uma espécie de vereador do período que também dominava o local e batia de frente com os governadores gerais muitas das vezes. As câmaras municipais, perfeito. As câmaras municipais, na verdade, legitimavam a questão do poder local. Perfeito. Era através delas que os senhores de engenho dominavam a política local. Exato. E ali criou-se a cultura do poder local, né? Perfeito. Então é uma questão que nós não poderíamos deixar passar, né? Em branco, a questão das câmaras municipais. Cada Câmara Municipal possuía 4 vereadores, que eram escolhidos pelos homens bons, donos de terras e escravos, os senhores de engenho. Óbvio que eles iriam colocar nas câmaras municipais outros senhores de engenho, outros homens bons. Então, através das câmaras municipais, eles controlavam a questão do poder, né, nas localidades. Aí vai se intensificar a questão do poder local. Perfeito. E um detalhe interessante, né, que nós íamos falar, mas eu já vou adiantar para os senhores. Na verdade, esses governadores gerais tinham os seus assistentes. Quem são eles? Né, o provedor-mor, responsável pelas finanças, o ouvidor-mor, responsável pela justiça, e o capitão-mor,
responsável pela defesa e proteção. Isso é importante também. Auxiliares diretos do governador-geral. Tá? Continuando sobre o governo Duarte da Costa. E a invasão francesa no Rio de Janeiro, Marcão? Perfeito. Olha só, olha que coisa importante. Na verdade, né, o grande almirante Nicolai Durand de Villegagnon assume a liderança para tentar, como o Léo sempre comentou desde o início, os franceses queriam criar uma feitoria. E aqui, no ano de 1555, antes mesmo da fundação da cidade do Rio de Janeiro, que é de 65, nós temos, né, o quê? A invasão francesa. Os franceses vêm para cá e não vêm, né, com qualquer nome não. Eles chegam aqui, Villegagnon, Coligny, que era um grande almirante, e com eles, né, o TV, o André Thevet, que era o cartógrafo do rei, e Jean de Lery, né, o grande escrevente, né, o cara que contava os episódios que ocorriam aqui. E o interessante daí é que os franceses vão, nesse momento, criar a França Antártica, aqui de 1555 a 67. Eles vão ficar aqui bastante tempo aqui. Eles entram no governo do Duarte da Costa, que vai dar mais uma, né, vai dar continuidade a essa dinâmica dos governadores gerais. E é interessante também, continuando a respeito da invasão francesa no Rio de Janeiro, a criação da França Antártica, já foi uma questão de ESA. E a resposta certa, né? A questão perguntava o seguinte: o objetivo dos franceses, né, ao promover a ocupação do Rio de Janeiro, a resposta correta dessa questão é que os huguenotes franceses, os calvinistas franceses, buscavam um lugar de refúgio. Perfeito. Né, fugir das tensões religiosas do continente europeu. Então a resposta correta dessa prova da ESA, que eu não lembro o ano nesse momento, era justamente essa: eles buscavam um local de refúgio. Os huguenotes franceses buscavam se refugiar da perseguição religiosa. Como o Marcão falou muito bem, como estávamos conversando aqui anteriormente, inclusive, é justamente o terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá, que vai ser o responsável pela expulsão dos franceses da Baía de Guanabara, do Rio de Janeiro. Importantíssimo. Agora o Léo falou um detalhe, eu só vou completar. Um exemplo: Nicolau Durand de Villegagnon era um católico ortodoxo. Inclusive, gente, só para ilustrar nosso cafezinho, ele foi, né, contemporâneo de João Calvino. Tá? Villegagnon era contemporâneo de Calvino e dialogavam. Calvino, imagina a briga, né, entre o protestantismo e o catolicismo. E aqui houve essa problemática, como o Léo falou, de criar aqui no Rio de Janeiro, né, uma cidade huguenote, possivelmente chamaria-se Henryville, a vila do rei Henrique IV, o homem que, inclusive, cria, né, o Edito de Nantes, proibindo a perseguição dos franceses. Correto, Léo? Corretíssimo. E um detalhe interessante nisso, né, isso vai gerar um conflito entre os próprios franceses aqui. Eles brigavam aqui no Rio de Janeiro, protestantes e católicos, e inclusive dizem, precisamente, a literatura mais antiga, de que eles mesmos traíram, né, eles próprios. Um exemplo: protestante traindo católico, católico traindo protestante. E isso irá facilitar, né, quando o Mendes Sá irá expulsá-los daqui, inclusive, como nós vimos anteriormente, né, sesmarias doadas a franceses. Por quê? Pelos préstimos à coroa portuguesa com o que eles entregaram, né, inclusive paiol de munição francesa e aí por diante. Perfeito, gente? E é importante salientar também, Marcão, que durante, né, essa tensão que antecedeu a expulsão dos franceses aqui do Rio de Janeiro, Estácio de Sá, sobrinho de Mendes Sá, ao chegar aqui em 1565, dia 1º de março, ele funda a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Não é verdade? É porque as pessoas, eu acho isso aí um dado extremamente importante. Fala assim, a invasão da cidade. Exatamente. A fundação, não. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro, não. Invadiram onde será o Rio. Antes de ser Rio, era a França Antártica e era um local comum para eles. Não existia ainda o Rio de Janeiro. Perfeito? Uma vez que isso só foi fundado em 65, como o nosso amigo professor Léo Martins fez o comentário. E o interessante é que as pessoas falam, os franceses invadiram o Rio de Janeiro em Mendes Sá. Negativo, eles foram expulsos por Mendes Sá. Eles invadiram, como você citou anteriormente, em Duarte da Costa, e são expulsos em Mendes Sá. Perfeito? E você que é um ícone da história regional, Marcão, principalmente aqui de Niterói, você é uma grande referência da história regional, gostaria até que você falasse, né, pra gente a respeito da participação dos Temiminós. Perfeito, vamos lá. Então o que acontece? Os Temiminós, né, nessa foi muito importante, foram
né, essenciais na reconquista das terras portuguesas, uma vez que os Tamoios e Tupinambás, né, o Tupiniquins, apoiaram, né, os franceses. E, logicamente, os Temiminós, que é a tribo do nosso amado Araribóia, considera o fundador da cidade, que ganha Sesmaria em 1573, ele era um Temiminó, filho de Maracajá Guaçu, o grande gato, né? Maracajá Guaçu, grande gato, que será uma referência no Espírito Santo, é uma tribo que vai para lá. Mas eles ocupavam, os Temiminós, a ilha de Paranapuã, hoje Ilha do Governador. O que foi prometido a esses Temiminós não foi cumprido. O rei, na verdade, o governador-geral Mendes Sá, ele vai pegar a ilha para ele, tanto que é a Ilha do Governador, e vai dar Niterói para Araribóia, né, a Sesmaria de 1573. Interessante isso, justamente porque eu já vi que em prova da ESA, você mesmo colocou muito bem, a tribo que apoiou aos portugueses é que apoiaram os franceses. Exatamente. Isso é importante. Temiminós, aliados dos portugueses, e Tamoios e Tupinambá dos franceses, beleza? E uma outra situação que costuma cair em provas, né, Marco? Inclusive tem questões sobre isso na ESA e na SpaceX, foi a respeito da segunda colônia francesa. Sim. Porque quando eles saem aqui do Rio de Janeiro, poucos anos depois, eles fundam uma outra colônia, no Maranhão, perfeito, a França Equinocial, entre 1612 e 1615, quando eles são expulsos por Jerônimo de Albuquerque, no Maranhão. Daniel de Latoche, exatamente, fundando a França Equinocial lá. E um detalhe, Léo, os franceses são muito insistentes. Eles voltam aqui no Rio de Janeiro em 1711, inclusive tem até um motim importante dos Maneta, nós vamos dialogar sobre ele em relação ao monopólio sobre o sal na Bahia. Aqui eles voltam em 1711, das figuras de Clerc e de Guétrouin. Eles são corsários franceses que invadem o Rio de Janeiro e vão saquear a cidade no início do século XVIII. O saque de 1711. Exatamente.